Economista que foi presidente de grande banco estatal expõe o plano de poder da esquerda e desmascara Lula ao vivo. A Daniela Marques, que pode ser a vice-presidente juntamente com Flávio Bolsonaro, fez uma live com o Eduardo Bolsonaro e revelou qual é o seu plano para tirar o Brasil desse grande buraco financeiro que estamos vivendo? Confira agora aí, mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Pessoal, essa live deixou os esquerdistas, os petistas, em pânico com o que vem aí com a Daniela Marques, que deve ser a vice de Flávio Bolsonaro. Veja um pedacinho dessa live aí, confira você mesmo e voltamos em seguida. E aí o cidadão vira para mim, tá, Eduardo, mas e a minha vida? O que é que pode melhorar? E aí eu vou começar aqui a trazer um pouquinho mais da realidade do brasileiro, como essa notícia daqui. Taxa de juros do cartão de crédito sobe a 450% em dezembro para o cliente rotativo. Outra notícia aqui, endividamento das famílias brasileiras vai a 81,6% em maio, maior taxa desde 2015. Pessoal, vamos lá, 2015. 2016, a gente teve talvez aí a maior crise econômica da nossa república, junto com uma crise moral altíssima, né? O governo da Dilma resultou num impeachment, algo muito traumático, né, para qualquer país. Nós tivemos depois Bolsonaro, a gente teve pandemia, a gente teve guerra se iniciando na Europa, que afetou o mundo inteiro. Nós tivemos ainda a maior seca dos últimos 90 anos no Brasil. Nada disso foi pior do que o PT gerenciando as contas públicas. Dani, por que é que o brasileiro está tão endividado e qual é a saída para este cenário? O Duda, a gente hoje está num cenário muito mais crítico do que o Dilma II, tá? Então, Dilma II, uma crise produzida no Brasil sem nenhuma crise mundial, como você bem disse, em função do descontrole dos gastos, que gerou a destruição de 2 milhões de empregos. O governo do presidente Bolsonaro, o saldo pós-pandemia, que foi o maior choque econômico da história, foi zero. Não destruiu nem criou nenhum emprego. O saldo desse Dilma II foram 2 milhões de empregos destruídos por uma crise fabricada por descontrole de gastos. Se você compara o endividamento das famílias hoje com o daquela época, o endividamento ele estava da classe média baixa até a alta, e ainda era um endividamento para quê? Para comprar linha branca. O cara comprava a geladeira, o fogão, estava comprando um carro, estava na parcela comprando um apartamento pequenininho. Hoje, as famílias, essas 82% de famílias quase que você falou, não só elas estão em bola de neve endividadas, como comprometendo quase 40% da renda. E se você projeta uma continuidade desse modelo, vai comprometer mais de 50% e vai explodir, inclusive, o balanço dos bancos, está em inadimplência, mas, principalmente, boa parte dessa dívida hoje é para despesa básica. Então, o brasileiro está se endividando para sobreviver, não é mais uma alavancagem para comprar alguma coisa de consumo, a ponto de que uma pizza está parcelada em 6 vezes agora no iFood. Isso que eu ia trazer. O americano aqui, quando ele faz o endividamento, normalmente é para ele ter o primeiro passo para abrir o seu negócio ou para estender, né, a indústria que ele tem. É para outro propósito. Essa notícia da pizza eu fiquei impressionado. Eu vou dar uma caçada aqui no Google. Eu vi o Flávio comentando esses dias, que eu também fiz um vídeo sobre isso, um parcelamento. O que eu vi, a pizza era parcelada em 3 vezes, mas acho que ele pegou uma pizza sendo parcelada em 6. Então, o cara ele não está vendendo o café da manhã para comprar o almoço, ele não está vendendo o almoço para comprar o jantar, ele está literalmente vendendo um mês para tentar viver daqui. É algo surreal. Daqui a pouco vai começar a trabalhar só para pagar a dívida. Então, o que eu falo que é levar para o agiota? É a mesma situação desse cara rotativo do cartão. O que ele faz? Começa pegando a dívida no consignado, aí do consignado vai para o cheque especial, aí do cheque especial vai para esse juro de cartão, aí depois pega o segundo cartão, e quando ninguém mais dá limite de crédito para o cidadão, para onde ele vai? Para o agiota, certo? Eu, como presidente da Caixa, eu vi a quantidade de cartões de Bolsa Família que tinham na mão dos agiotas. Com os meus olhos, rodando o Brasil profundo. E o que o PT está fazendo com a gente? O PT fez um leilão de dívida, Duda, há 2 semanas atrás,
com juro real acima de 8% numa NTNB e não apareceu ninguém para financiar. E quando mesmo acima de 8% de juro real, não aparece ninguém para te dar crédito, para onde é que o Brasil está indo? Qual é o próximo passo? Então, assim, a situação colapsou, o modelo esgotou. O Lula, eu tenho dito isso, gastou quase uma pandemia nessa tentativa desesperada de se reeleger. Muito mais do que o Dilma II. O que ele fez agora foi um estrago muito maior do que o Dilma II, e é por isso que a gente vai ser arrastado para lá. Se a gente não mudar, o Brasil precisa dessa mudança em outubro, senão a gente vai entrar. Não vão ser 4 anos e vamos chegar em 2030 para eleger outro. Vai ser muito duro o remédio para chegar em 2030, tanto do ponto de vista moral e institucional, mas econômico com certeza. Dani, vou trazer uma matéria aqui. Eu estava procurando a questão da pizza, eu não achei, mas eu acho que vale esse vídeo aqui, que inclusive foi muito bem feito pela equipe do Flávio. Tá? O Flávio botou um bonezinho ali, foi no mercado. E ele está vendo aqui o preço dos produtos. Se você não viu, vamos ver. Agora fica, ainda está no cofre. R$ 27,95. Chupa que é de uva. Meu pai chamava batata rufle. Batata rufle. Tá caro, tá caro. Era proibir um filho de ver o pai. Mas esse é o padrão, já esperava, né? Até a sobremesa tá salgada. R$ 89,98. Que cagada, hein? Fala, pessoal, estamos chegando aqui numa grande rede de supermercado. Fazer mais um comparativo de preço. Absurdo como as coisas dispararam, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Vou botar um boné aqui, não sei se vai disfarçar muito não. Por enquanto tá passando batido. Arroz tio João, 5 quilos. 5 quilos. R$ 27,95. Chupa que é de uva. Feijão preto máximo. Quase o dobro. R$ 6,79. Meu Deus do céu. Vou pegar um contrafilé aqui também, que a picanha não tá dando não. R$ 99,98. Tira uma foto comigo. Leite condensado Piracanjuba. R$ 5,99. Até a sobremesa tá salgada. Kit Pantene shampoo e condicionador. R$ 29,90. Melhor ficar sem cabelo, né? Budweiser, 473 mililitros. Era baratinho, tá R$ 4,99. E a cervejinha? Tá pesada, hein? Fralda Pampers. Já troquei muita fralda das minhas filhas. Eu sigo trocando. R$ 89,98. Que cagada, hein? Picanha maturata, R$ 88,90 o quilo. Peça vácuo. Não tá no cofre não, mas tá bem guardada. Tá salgada. Detergente IP. É óbvio que eu não vou pegar o vermelho. Vou pegar o amarelo. Tá quanto? Mandou bem. R$ 2,39. Leite Italac integral. 1 litro. R$ 5,49. Caixa de ovos com 30 unidades. R$ 14,98. Isso aqui a galinha chorou. Batata, R$ 6,65 quilos. Melhor plantar em casa, galera. Não tá dando para comprar, não. Esse aqui é o vilão da ira do brasileiro. Vamos ver quanto é que tá, ó. Café pilão, 500 gramas. R$ 26,90. Mexeu com o cafezinho, mexeu comigo. Pessoal, botei aqui no carrinho algumas coisas que certamente todo brasileiro precisa ter em casa. Pode variar uma marca ou outra. Mostrar que, gente, não tem nem meio carrinho aqui. Uma compra que certamente não vai durar muito para uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Vamos lá agora ver quanto é que dá essa conta. Ficou muito salgado a conta. Mais de R$ 900, R$ 908. Só de impostos aqui, a lei fala do que tem que mostrar separado na nota, o que é imposto do que é mercadoria. R$ 217,20 de imposto. Realmente, o poder de compra do brasileiro acabou. Se a gente não mudar o destino desse país a partir do ano que vem, é assim que vai ficar o seu carrinho. Dani, em bom português, para a pessoa que não segue política, conseguir compreender. Por que o governo Bolsonaro antes não tinha essa alta de preço? Porque essa alta de preço que a gente está vendo agora é um fenômeno do Brasil. Porque na pandemia, a petezada fala, o preço do combustível, mas estava subindo no mundo inteiro, devido ao lockdown, devido à situação toda, né, daquela novidade que chegou. Então o mundo inteiro estava experimentando o quê? Todo mundo jogando um crédito na praça, o preço estava subindo para todo mundo, enfim. Agora não, é um fenômeno só do Brasil. Tenta explicar o mais popular possível. Por que isso daí acontece? Eu quero que a Maria, o João entendam por que isso aí acontece e o que é que um futuro governo, Flávio Bolsonaro, tem que fazer para começar a consertar esse problema e o dinheiro que está no seu bolso parar no seu bolso.
Na verdade, o dinheiro é que encolheu, isso chama poder de compra. Né? O que você fazia com R$3.500, hoje você vai pagar o básico. Né? Então, assim, uma pessoa que ganha, uma família com renda familiar de 6 mil, que vai pagar um aluguel, vai ter 2 filhos na escola pública e comer, e olhe lá, e gastar 2 horas no ônibus para trabalhar e voltar, é rica no Brasil, é rica. Então, a gente foi empurrado por essa armadilha de crescimento, e, de novo, o PT, para se perpetuar no poder, está perpetuando as pessoas na pobreza e ampliando a quantidade de gente vulnerável. Eu estava aqui, me passaram um feedback do Gabriele difundindo o plano de governo deles para mais um, que ele falou nas reuniões aqui na Faria Lima, Duda, que tem que acelerar e turbinar a correção do salário mínimo para voltar a ter diferença, para eles manterem essa base de voto de gente dependente do Estado. Como? Aumentando mais ainda o gasto público e a custo de juros. Então, o que eles estão fazendo? Eles gastam descontroladamente, têm um Estado analógico, ineficiente e obeso, não dão base de prosperidade para o brasileiro, aí quebram as empresas da família, aí faz o quê? Quebrou o agro, que é rico. Quantas empresas do agro estão quebrando? O que eles fizeram agora? Vão para o Congresso aprovar uma pauta de socorro ao agro. Então, é como você pegar um paciente diabético e curar diabetes com uma injeção de glicose na veia, né? Porque a hora que você gasta para socorrer, você vai empurrar mais gente para lá. Então, assim, sabe remédio errado para a doença certa? Né? Sim. Isso que é um pouco... E eu acho que isso, Duda, eu vou pegar um gancho seu aí, que o Flávio falou, já troquei muita fralda, e você disse eu também. O que é o discurso? O que é o discurso hipócrita deles? Que você é o quê, Eduardo? Um cara machista. Machista e que a sua mulher é submissa a você. Né? Eu brincava muito com o seu pai nisso. É mais fácil de ser o contrário, hein? E eu acho que tem que ser do jeito que vocês quiserem. Cada família tem que ter liberdade para fazer o seu arranjo. O que não pode é desconstruir a mulher e a mãe, que não tem nada melhor do que ser mãe, para botar ela em competição com o homem. Então, elas reconhecem que existe machismo, existe violência contra a mulher, é estarrecedor o que está acontecendo em termos de abuso infantil. Você consegue imaginar sua filha sendo abusada? De jeito nenhum. Então, é o que o Flávio tem dito. Aonde é que você pega essa conta? No agressor. Então, o primeiro semestre desse ano, foi o maior número de assassinato de mulheres desde 2015, nesse governo que protege as mulheres. Por quê? Na verdade, eles fazem discurso vitimizando as mulheres, mas os bandidos estão impunes, as penas são fracas, né? A Erika Hilton hoje votou contra o endurecimento da pena, de novo. O que o PT quer é perpetuar as pessoas na pobreza, tornar as mulheres, os idosos dependentes do Estado, para que eles se perpetuem no poder. É isso que eles fazem. E o que a gente quer dar é porta de entrada para a liberdade, para que as pessoas tenham consciência, cresçam, criem patrimônio e renda. E aí, trazendo essa questão da inteligência artificial, hoje você tem, enquanto a gente conversa, no mundo, serão mais de 6 trilhões de dólares de investimento em data center e outros tipos de tecnologia. E se o Brasil só fosse um país, né, competitivo, assim, a gente já tem uma base de energia limpa e barata, para isso tem um consumo intensivo de energia. Se a gente fortalecesse a segurança jurídica e o ambiente de negócio para atrair esses investimentos, só se a gente trouxesse $1 trilhãozinho de dólares desses investimentos para o Brasil, que está sendo decidido agora, por isso a gente não pode perder essa janela de tirar o PT, a gente poderia sair da 10ª para a 6ª maior economia do mundo. O Brasil é uma sociedade de escala, é um país que é a matriz de segurança energética e alimentar do mundo, e o governo precisa ser um facilitador desses investimentos, e não um Estado que é um manicômio tributário, que é cheio de burocracia e que cria uma medida para tributar a importação das máquinas, ao invés de estimular que essa base seja instalada aqui. Então, acho que essa é uma agenda prioritária e essencial dentro desse pilar de fazer o Brasil crescer e atrair esses investimentos, tá? O que o Flávio falou da questão de levar o Brasil à 6ª economia do mundo é algo totalmente plausível.
é disputar aí com Indonésia, com China, né? O que não dá para todo momento ficar caindo. Mas, Dani, o mais importante até do que isso é trazer essa dimensão para as pessoas do Brasil real, do Brasil profundo. O nosso plano de governo, ele tem dois focos muito fortes. A segurança pública, que o Flávio vem falando muito, né, do Brasil sem medo, endurecer as penas e etc. E, na economia, a gente trabalhar em 3 eixos, que é arrumar as contas do Brasil, e a gente vai falar sobre isso. Então, estamos aí com o maior juro real do mundo, e o governo está nos arrastando para a agiotagem enquanto país, e com isso, arrastando as empresas e as famílias. Então, já estamos passando de 80% de dívida PIB e indo para cima. Primeiro semestre desse ano foi recorde de falência e recuperação judicial de empresas, e mais de 80% das famílias estão endividadas, já com pelo menos 40% da sua renda comprometida em pagamento de dívida. Então, isso é um abismo, né? Quem não cuida das contas não cuida das pessoas, e o primeiro dever de casa vai ser arrumar a casa. O segundo pilar é fazer o Brasil crescer, que são reformas que aumentem a produtividade, aumentem a competitividade, reduzam os impostos, ele fala muito do tesouraço de impostos, né? Para que a gente tenha um país mais palatável para o empreendedor e para o empresário, porque hoje o Estado está caro, ineficiente e analógico. Agora, tem um dado interessante, Duda, que esses 18 anos de PT aprofundaram muito a desigualdade social. Então, hoje, o problema da base da pirâmide não está mais só no beneficiário do Bolsa Família, porque o poder de compra foi todo comido, e a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que têm renda média de até R$ 3.500, ou na média R$ 3.500. Então, se a gente não tiver uma agenda forte de ascensão econômica dessas famílias, enxergando justamente no empreendedorismo e na capacitação uma ferramenta de prosperidade e de ascensão social, a gente vai isolando cada vez mais a massa de brasileiros do topo da pirâmide de privilégio e aumentando essa desigualdade. Tem um dado que me chamou muita atenção, que é mais da metade da população adulta hoje do Brasil não tem ensino médio completo. Então, quando a agenda que a gente propunha lá do binômio de reformas, o próprio Adolfo fala muito, que o Paulo Guedes fazia, que é arruma as contas, faz o Brasil crescer. Se a gente não criar uma rampa para o brasileiro crescer junto com o Brasil, a gente vai virando mais 4 anos de PT, a gente vai virar a África. Então, mobilidade social, e o Flávio tem falado isso, não só para a gente criar porta de entrada para libertar as pessoas dessa armadilha de pobreza que o PT criou para os beneficiários do Bolsa Família, mas também para esse microempreendedor, que o seu pai falava muito do vendedor de churrasquinho, o vendedor de pipoca, o cara do estádio, a manicure, a sacoleira, a vendedora de cosmético. Então, a gente precisa fortalecer esse pulso empreendedor que a gente tem no Brasil. E aí, o que é o Brasil por elas, tá, Duda? É um reconhecimento, e eu vou trazer dado, eu acho que a gente quer falar muito de economia de forma clara e realidade econômico-social, e não entrar nesse discurso hipócrita, né, e vitimista do PT. Eu tenho dito, mulheres não são vítimas da sociedade, as mulheres são fortes, quem tem força para parir um filho tem força para qualquer coisa, mas existe uma realidade econômico-social hoje no Brasil que pelo IBGE, mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mãe solo ou a mãe é a principal provedora de renda. Então, isso é um dado, não é uma opinião da Dani, tá? E o segundo dado é o seguinte, a mulher, em média, trabalha 10 horas a mais por dia, não estou te falando isso porque eu sou mulher e você é homem, mas você é muito parceiro da Elo e eu sei, pelo menos 10 horas a mais por semana em afazeres domésticos, cuidado com idosos e cuidado com crianças, do que o homem. E se a gente fosse precificar isso que se chama de economia do cuidado, essa sobrecarga no ombro dessas mães solo do Brasil, a gente está falando de 8,5% do PIB de trabalho não remunerado. Então, se o Estado não se organiza em torno da jornada do cidadão, na era moderna que a gente está na tecnologia, essa mãe não consegue trabalhar.
E por ela não conseguir trabalhar e ser vítima de violência, ela fica no discurso hipócrita do PT, que é o quê? O PT que vai proteger ela. Aí, em vez de você... o PT rotula a direita como se a mulher de direita fosse submissa. Não, não é, né? Somos iguais. Está na Bíblia, diz, né? Homens e mulheres são seres iguais perante a Deus e complementares em suas vocações. Lembrando que a gente está tendo que reafirmar a diferença biológica entre homens e mulheres, e é justamente reconhecendo essa diferença biológica, né? Entre o sexo feminino e o masculino, que a gente, e essa realidade econômico-social da mulher, a gente está integrando as mesmas soluções do nosso plano e a agenda de segurança, e principalmente oferta de creche, saúde da mulher, cuidado com idosos, numa plataforma só, para que a mulher tenha a sua jornada facilitada e saia desse estado inchado, analógico e ineficiente que o Lula está entregando para a gente no final do ano. Então, assim, a essência disso é justamente trazer mais leveza, e aí eu vou fechar com um dado para você e deixar você perguntar. Você sabe quantos postos entre o CRAS, o INSS, o Cine, a Receita Federal e etc., hoje, postos públicos bancados com os nossos impostos são mais de 17 mil. Então, a mulher faz uma corrida maluca, ela vai no INSS, agora vai na prefeitura conseguir a caixa, agora vai na caixa tentar um microcrédito, agora vai no Cine fazer um curso, agora vai no CRAS pegar o benefício. Toda essa estrutura é caríssima, e se a gente leva essa estrutura para a palma da mão dela, de forma moderna e analógica, a gente não só vai ter uma entrega mais rápida e vai entregar uma vaga de emprego, uma telemedicina, uma medida protetiva online, como, finalmente, a gente vai poder reduzir o custo desse Estado que só em pessoal gasta mais de 400 bilhões de reais por ano. E aí possibilitará que a gente tenha e progrida na nossa agenda de redução de impostos. E aí, para fechar, Duda, então, como é que a gente está enxergando o Estado moderno? A infraestrutura do futuro é justamente a conectividade e a internet, porque ela vai ser o primeiro passo de um programa de capitalismo popular e que a gente permita que essas pessoas se insiram nos mercados, e essa infraestrutura ela não vai ter custo algum de aumento de imposto, aumento de despesa, vai usar uma arrecadação existente em um fundo público e, principalmente, parceria público-privada com as operadoras de telefone. Então, quando você lê a manchete, eles vão dar internet de graça, telefone de graça, como se isso for ter um custo altíssimo. E, obviamente, para bancar custo, você precisa aumentar imposto, e ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e tanta burocracia. O nosso objetivo é justamente simplificar e dar, como lá atrás a infraestrutura era rodovia, ferrovia, ponte, energia, a infraestrutura do futuro, na era da inteligência artificial e moderna, ela vai ser a internet. Então, isso vai ser a base da prosperidade, e é por isso que a gente quer criar esse incentivo, porque a maioria das pessoas de baixa renda, elas têm o telefone pré-pago, e se elas, não adianta nada a gente levar o serviço, como fez no GovBR, na palma da mão, se ela não tiver acesso, né? Então, a hora que a gente dá o acesso, usando, de novo, um fundo público já existente, que é provido de uma arrecadação das operadoras de telefones, e existe desde 2000, chamado FUST, mais parceria público-privada, não vai ter um centavo de despesa de governo a mais ou um centavo de imposto, a gente está permitindo criar uma base de sustentação não só para ascensão social e prosperidade e libertar essas famílias da armadilha de pobreza do PT, como vai ser a base para que a gente enxugue drasticamente essa estrutura de Estado totalmente obsoleta e analógica e ineficiente que o PT criou. Então, assim, o conceito, ele de eficiência e de prosperidade, tá? E, assim, acho que teve um erro de percepção de achar que isso vai ser às custas dos pagadores de impostos, tá? Não será, eu garanto para vocês. Mas, de fato, o que eu mais gosto é que, primeiro, o normal do nosso dia a dia é combater fake news. Quando a gente acorda,
ou existe uma mentira, ou uma meia-verdade muito tendenciosa, né, para tentar nos colocar contra a nossa base. Esse é o nosso dia a dia, isso não vai mudar. É por isso que eu acho que a gente também não pode ser pautado pela imprensa. E, na verdade, quando a imprensa faz certas notícias, não toda ela, óbvio, mas algumas são mais amantes do clã Bolsonaro, a gente tem que aproveitar esse limão e fazer uma limonada. Mas o que eu mais gosto é que realmente está ocorrendo um debate para falar o seguinte, beleza, a esquerda está com a Tabata Amaral, né? Está falando lá que tem que dar absorvente gratuito, etc. e tal. O que nós da direita temos a propor? E as pessoas se equivocam quando acham que a gente não tem proposta para o social. Eu lembro quando pessoas falavam, não, Bolsa Família é do PT. Falou, calma aí, quando eu falei com o Paulo Guedes e alguns outros liberais, o pessoal falava, tem um imposto negativo do Milton Friedman. Isso é o Bolsa Família. É dizer, a pessoa que é miserável, eu não posso chegar para um cara que está, né, mendigando na rua e falar, irmão, se vira aí, estuda, corre atrás, aluga uma casa, toma um banho, arranja emprego, senão vai se ferrar. Não. Nós somos um Estado solidário. Será que vocês, quando passam por uma pessoa na rua, nessa condição, né, de miserabilidade, você não parte o seu coração? Você não fica com vontade de ajudar? E é para isso que existe uma sociedade, inclusive a nossa Constituição, que é solidária nesse sentido. O que o PT faz é pegar um pano de fundo justo, né, um argumento ok, para tentar, então, transformar ele em algo eleitoral. Porque chega na época de eleição, o que o PT faz? Vota em mim, porque se votar no outro, ele vai cortar o seu Bolsa Família. É assim ou não é assim? É claro que é assim. Então, o que eu queria só pegar o gancho aqui com a Dani é que esse assunto, gente, não é pormenor. A gente tem uma janela de oportunidade que, se não for aproveitada, dentro de 4, sendo muito otimista, máximo 5 anos, a gente vai ficar igual à África, que é a questão da revolução da inteligência artificial. Não tem como. A internet já foi um salto gigantesco. A revolução que a IA vai fazer é algo ainda maior. E tem 2 coisas que você precisa para você começar a instalar os data centers e trazer esse pessoal de IA para o seu país, que é água para resfriar, né, os motores, o maquinário que faz esses data centers e também energia, que a gente tem de sobra. Eu queria, Dani, que você mergulhasse um pouquinho nessa questão da revolução da inteligência artificial. O pessoal fala muito que você é Faria Limer, mas que você que vem do mercado financeiro e está numa posição de ter acesso a pessoas de alto nível, que certamente estão mergulhadas nessa revolução da IA, para trazer a sua perspectiva, trazer o seu pensamento e dizer para a gente como é que a gente faz para o Brasil aproveitar. Porque o Lula, pelo visto, ele fez uma coisa meio maluca, ou melhor, o que se espera dele, né? Ele isentou de algum tributo para você ter a sua empresa de IA no Brasil, mas aí ele aumentou o imposto de importação do maquinário, ou seja, vai ser tudo importado para o Brasil ao imposto maior, mas se você estiver aqui no Brasil, então você tem isenção. É um negócio sem pé nem cabeça. Aí você viu a live com a Daniela Marques e com o Eduardo Bolsonaro. A Daniela Marques, ela foi diretora da Caixa Econômica Federal durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo um excelente trabalho ali na Caixa Econômica Federal, e ela é economista, tem formação no exterior, ou seja, é mais uma daquelas pessoas altamente qualificadas, não é militante de partido, não é daqueles mortadelas que ficam levantando uma bandeirinha na porta de sindicato, como nós temos na esquerda, por exemplo. Não. Ela tecnicamente está muito bem preparada. Ela está cotada para ser ou a vice-presidente do Brasil ou até mesmo uma ministra da Economia. Pois é, pessoal, se você aí cuida das suas contas domésticas na sua casa, né? Talvez você tenha aí a sua mulher, a sua esposa, que sabe também lidar com as contas financeiras, né? A Daniela Marques é formada, inclusive ela foi recomendada aí por vários especialistas na parte econômica, na parte financeira, e ela mostrou um pedacinho, um pouquinho daquilo que ela pretende fazer para tirar o Brasil desse buraco que nós estamos. Pessoal, você viu aí o vídeo do Flávio Bolsonaro mostrando como que está o preço dos alimentos nos supermercados. Eu quero que você coloque aqui embaixo o nome da sua cidade, do seu estado, e me diga aí, como que está aí na sua cidade? O preço aumentou, subiu, está tudo bem? Estamos vivendo na Suíça, na Noruega ou não? Está de mal a pior e a inflação está corroendo o poder de compra dos brasileiros. Coloque aqui o nome da sua cidade e como que está a situação aí no seu estado. Porque o Lula
está falando ali juntamente com seus ministros que está tudo bem, que o povo agora voltou a sorrir, né? E agora daqui a pouco ele vai prometer a picanha 2.0, né? Para poder tentar se reeleger. Qual que será aí a nova fábula que o Lula vai inventar para tentar se reeleger agora no final do ano? Isso tudo, pessoal, mostra o seguinte: de pouco a pouco nós vamos caminhando para se tornar uma Venezuela. Isso nós não podemos aceitar. E tá aí, a Daniela Marques, se ela for ministra da Economia ou vice-presidente do Flávio Bolsonaro, estará ali aconselhando o Flávio Bolsonaro. E da mesma forma que o Jair Bolsonaro fez na época que foi presidente, ele se cercou de pessoas altamente qualificadas. No seu ministério ali, na época do Jair Bolsonaro, não tinha militantes, pessoas que ficam com faixa, com cartaz na porta de sindicato, pedindo aumento, fazendo greve. Não tinha esse tipo de pessoa. Todos eles, olha só para você ver, o Tarcísio, o ministro Tarcísio, ex-ministros ali, que foi de Jair Bolsonaro, altamente qualificado, inclusive está fazendo um belo trabalho ali em São Paulo como governador. O próprio Sérgio Moro, né? Que trabalhou na Lava Jato ali, até colocou o Lula na cadeia, depois, né, a Lava Jato foi extinguida ali pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, também altamente qualificado, e várias outras. Tivemos a ministra da Agricultura também, totalmente qualificado, o próprio Paulo Guedes, né, que é do mercado financeiro há anos, diferente do PT, que coloca Marina Silva como ministra do meio ambiente. O que a Marina Silva fez? Aumentou o número de queimadas no Brasil. Coloca, por exemplo, o Fernando Haddad. Fernando Haddad escreveu 2 livros, sabe sobre o quê? Sobre sociocomunismo, como comunizar um país. Aí coloca esse cidadão para poder encher de taxa. Foi o ministro Taxade, é o que mais taxou o Brasil, aumentou taxa de juros de tudo no Brasil. Diferente da direita. A direita busca o progresso. A direita busca, por exemplo, estatizar? Não. Privatizar vários setores, né, que estão na mão do governo e estão dando prejuízo. Olha só, pessoal, já era para o Brasil ter um trem-bala já há muitos anos, um trem-bala cortando lá do Oiapoque ao Chuí, cortando o Brasil, entendeu? E ligando o país todo de um lado para outro, gerando receita, economia, gerando prosperidade para o povo, inclusive do Nordeste, que é o mais pobre, né? Por exemplo, também outra coisa que já era para ter há muito tempo, metrô em várias capitais. Você sabia que em Belo Horizonte não tem metrô? Tem um trem que passa por cima da terra lá, mas que é uma linha apenas e que não atende nem metade da população. Diferente de outros países, estão extremamente avançados, onde você pega o metrô e você roda o país todo, roda a cidade toda. Aqui no Brasil nós estamos muito atrasados. O que o governo do PT fez? Foi financiar o metrô lá em Caracas, foi financiar obras em outros países sociocomunistas, ao invés de investir aqui no país mesmo. Agora, se nós tivermos uma grande mudança esse ano, né, com Flávio Bolsonaro vencendo, a questão não é sobre apenas dar anistia para os presos políticos e para Jair Bolsonaro. Não, vai muito mais do que isso, pessoal. Nós estamos falando de uma virada de página onde a economia, a educação, a segurança pública, tudo vai passar por uma grande mudança. Inclusive, o Flávio Bolsonaro falou que vai revogar vários decretos que Lula fez durante esse terceiro mandato. Terceiro mandato esse que alguns especialistas políticos estão falando que o Lula 3 é pior do que o Dilma 2. O Lula está conseguindo fazer no seu terceiro mandato um mandato muito pior do que a Dilma fez lá no seu segundo mandato, inclusive quando ela foi impeachmentada, né? Foi retirada ali à força do seu cargo porque o Brasil estava indo de mal a pior. E eu quero falar para você o seguinte, pessoal, estão armando aí para caçar a chapa do Flávio Bolsonaro por causa de um simples vídeo feito com inteligência artificial que ele colocou ali no seu evento ali de lançamento da candidatura. E tudo isso não passa de mais uma farsa, mais uma narrativa da esquerda junto com seus amiguinhos em Brasília, que ajudaram a tirar Lula da cadeia, que ajudaram a eleger o Lula e agora estão querendo
né, tirar o Flávio Bolsonaro da corrida, mas não vão conseguir. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje, mostrando que o Flávio Bolsonaro no segundo turno ganha do Lula novamente. Mais uma pesquisa. É isso que está deixando eles apavorados. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, é gratuito. Clique aqui embaixo agora, se inscreve. Sabe por quê? Nós estamos chegando a 700 mil conservadores, pessoas do bem de direita que querem a mudança nesse país. Nós não queremos briga com esquerda, com direita, com centro, nada disso. Nós só queremos o progresso desse país. Mas para isso eu conto com a sua ajuda. Então se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, pessoal. Não custa nada, é separar aí 3 segundinhos, compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que ouvir essa mulher, Daniela Marques, para saber o que está acontecendo na economia hoje e o que pode ser mudado para o futuro com o Flávio Bolsonaro. Vamos ficando por aqui e até a próxima.